Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da série FCI, Educação Continuada, Lifelong Learning. Eu sou o professor Dirceu Mateus Júnior, sou coordenador de Educação Continuada da Faculdade de Computação e Informática aqui do Mackenzie. O tema do nosso webinar de hoje é a importância do compliance no ESG. Bom, para desmitificar essa sigla e essa importância, estão aqui comigo a professora Aline Mensoni Trivino e o professor Gustavo Biagioli, ambos advogados e com um super conhecimento sobre esse assunto, para deixar muito claro aqui nesse nosso webinar, que tem como objetivo trazer algumas pílulas de conhecimento para os nossos ex-alunos, alunos e futuros alunos aqui do nosso Lato Sensu, aqui do Mackenzie. Sejam muito bem-vindos, professor Aline e professor Gustavo. Obrigado, professor Dirceu, professora Aline, é um prazer estar novamente aqui participando de mais um webinar pelo Mackenzie e poder dividir, compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência, do nosso conhecimento nesse tema, né, que está sendo hoje tão difundido, né, e tão percebido aí pelas pessoas devido à grande importância, à grande relevância que ele tem ganhado aí nas organizações. Muito bom. Boa noite a todos, boa noite, professor Dirceu, boa noite, Gustavo. Eu gostaria de agradecer o convite, muito bacana estar aqui mais uma vez com vocês, principalmente para falar de um tema que, em que pese não seja novo, está aí em evidência mais uma vez, principalmente por conta da junção dessas siglas e muito discutido no nosso curso de Compliance Digital aí do Mackenzie. Muito bem. Professor Gustavo, então vamos começar a desmistificar essa sigla ESG e qual de fato é a importância aí para o compliance. Bom, eu acho que a gente pode começar, né, explicando um pouco que o ESG, na verdade, é uma sigla em inglês, né, em português ela seria ASG, que compreende aí as áreas, né, ambiental, social e de governança da empresa, né, ou seja, ações políticas, né, ambiental, social e de governança, ou no inglês, environmental, social e governance. Então, como muito bem disse a professora Aline, em que pese não seja um tema novo, né? Ele é um tema atualmente de grande relevância. E o que mudou, na verdade, né, para que ele se tornasse, né, que ganhasse essa relevância que ele ganhou hoje? O que mudou, essas discussões elas vêm há muitas décadas, né, sobre o meio ambiente, sobre a importância dos aspectos sociais, enfim, no impacto disso nas empresas e na sociedade como um todo. Se a gente pegar, né, desde a década de 80, a Universidade de Stanford, por exemplo, já trazia informações interessantes sobre responsabilidade social de empresas. No Vale do Silício foi o primeiro lugar onde começou essa discussão do impacto ambiental e como as empresas contribuíam para esse impacto ambiental, isso lá atrás, da década de 80. Por que o tema é tão relevante, né? O tema é tão relevante porque, pela primeira vez, essas três áreas que trabalhavam de forma independente e sem conexão dentro da empresa, elas passam a fazer parte de um olhar muito diferente do impacto do aspecto ambiental e social no resultado financeiro e até na própria longevidade das empresas. E aí que entra a questão da governança. Então, a gente costuma dizer que o G do ESG ele está ali justamente para viabilizar o S e o E. Né? Então, sem a governança, e aí é onde a gente vai fazer a conexão com o compliance, né, você não consegue. As empresas entenderam, né, chegaram a essa conclusão que elas não conseguem trabalhar propriamente as suas políticas ambientais e as suas políticas sociais. Então, toda a governança corporativa se adapta e recepciona essas linhas de trabalho, essas áreas, para justamente formar a sigla ESG e uma política corporativa que não mais privilegia, professor, o atingimento apenas de resultados financeiros, ou seja, o chamado benefício máximo do acionista, né? Isso deixou de ser uma prioridade absoluta, né, que reina sozinha dentro dos objetivos empresariais e passa a coexistir também com aspectos sociais e ambientais amparados justamente pela mudança na governança das empresas. Muito bom. Professora Aline, quer complementar? Eu ia,
né, dizer que muito dentro desse contexto do social, é importante a gente lembrar que dentro dessa ideia que o Gustavo trouxe, de que a gente não tem mais aquela visão única e exclusiva e econômica, a gente tem hoje um pilar social, um dos pilares, né, que é o social do ESG, muito voltado, pensando na geração de valores, num trabalho mais justo, num trabalho mais humano, num ambiente melhor para se trabalhar. Então, a gente não fala mais de salário mínimo, a gente fala hoje de salário digno. Então, todas essas questões sociais, elas precisam necessariamente do compliance para que a gente possa, de alguma forma, acompanhar e fazer com que esse social seja efetivo, que a gente tenha aí processos seguros. Então, quando a gente vai, por exemplo, dentro do social, olhar uma política de responsabilidade social como doação e patrocínio, por exemplo, quem é que vai garantir que essa política ela é efetiva e ela funciona? É o compliance, é o pilar da governança. Quando a gente fala de gestão de risco de terceiros, então, com quem que a gente trabalha, quais são os nossos terceiros, como é que eles representam a nossa empresa, quem é que vai ajudar a controlar os processos de due diligence de compliance. Então, a gente tem um pilar social muito ligado aos pilares de governança e muito mais voltados para essa sustentabilidade, mas para um lado social, para um lado justo. Então, qual é o impacto da sua empresa no planeta? A sua liderança ela é efetivamente inclusiva? Né? Não basta dizer que você é inclusivo se você não é efetivamente. E aí, todas essas políticas que a gente precisa gerar para que isso se torne cada vez mais efetivo estão dentro do papel da governança corporativa, que é aí um dos pilares dos nossos programas de compliance. Isso se conecta, né, pegando um gancho importante aqui, isso se conecta, né, com todas essas iniciativas mundiais que foram ganhando corpo, né, e estrutura ao longo das últimas décadas. Eu vou citar aqui o que, para mim, é a mais importante delas, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os chamados ODS, né, quem tiver curiosidade, eu recomendo que visite o site da ONU e procure por ODS, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem um site no Brasil, inclusive, eu gosto até de passar aqui, de falar rapidamente o link, que é odsbrasil.gov.br. Então, lá você encontra todas as informações. Esses são 17 objetivos que traçam, na verdade, eles trespassam, né, digamos assim, todos os desafios, né, pelos quais a humanidade está passando, né, está atravessando, e tenta direcionar, através de políticas, encaminhar soluções para esses desafios. Então, a sigla ASG, ou ESG, do ambiental, do social e da governança, ela conversa com esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de forma muito interessante. Então, foi também, né, uma maneira das empresas sistematizarem o seu trabalho em relação ao atingimento desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU propõe para toda a sociedade, na verdade, mas, sobretudo, para o ambiente corporativo, né? E continuando aqui, professor, assim, falando um pouquinho, né, do pilar da governança, né, eu acho que é bacana a gente comentar também que chegou-se à conclusão, né, que essa maximização da geração de valor ao acionista, como eu estava falando, a qualquer custo, né, ela levava, infelizmente, ela acabou levando, em muitos aspectos, aí, como a gente observa hoje, a materialização de riscos ambientais e sociais. Então, a percepção de que essa geração exagerada de valor ao acionista, com foco exclusivamente, né, no lucro das empresas, ela acabou produzindo realmente resultados bastante negativos, especialmente de longo prazo, né, para o planeta, para a sociedade e para o planeta como um todo. Então, o ambiente da governança, né, o pilar da governança, ele sofreu uma remodelação justamente para poder abraçar, absorver esses critérios de ambiente e social, como a Aline bem colocou, sobretudo o social, que ela explorou, justamente para trabalhar uma forma de resposta das empresas a isso. Se a gente pegar, por exemplo, os pilares da governança corporativa que já existiam, pegando o mais famoso, a fonte mais famosa, né, dela, que seria o próprio IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele traz lá para a gente
4 pilares que continuam sendo rigorosamente os mesmos, né? Não houve mudança em relação à estrutura desses pilares. Os pilares são transparência, né? Que é você efetivamente poder comunicar à sociedade, aos stakeholders como um todo, todos os dados, né? Todas as informações referentes à vida da sua empresa, digamos assim, sobretudo referente à questão financeira, né? Então, é uma transparência de informações para acionistas, para a sociedade, né? Para a cadeia de valor da empresa. Então, esse é um dos pilares da governança, continua sendo. O outro é a equidade, ou seja, você tratar, né? Equidade não é necessariamente igualdade, né? Você tratar desigualmente os desiguais, né? Mas garantir que todos eles tenham o tratamento adequado que eles precisam ter, no que diz respeito ao recebimento de informações, no que diz respeito ao espaço de fala, né? No que diz respeito à atuação corporativa e social. Então, esse é o pilar da equidade. Você tem também o accountability, né, que a gente chama, que seria a responsabilização, né? Responsabilização de quem? Dos administradores das empresas, todos aqueles que, de alguma forma, de outros stakeholders que, de alguma forma, tenham algum tipo de responsabilidade dentro do ambiente corporativo. Então, todos os agentes da governança, eles têm que prestar, né? Eles têm que prestar contas para a sociedade, eles têm que prestar contas para a própria organização, né, o accountability interno, e eles têm que prestar contas para a sociedade, o accountability externo. E, por fim, você tem a própria responsabilidade corporativa, ou seja, lá atrás, quando desenvolveram esses 4 grandes pilares da governança, já se falava em zelar pela sustentabilidade das organizações, né? Já se falava, por exemplo, em valorizar a longevidade das empresas. Então, era sempre esse binômio, né? Lucro e longevidade. Quanto mais longe eu for, maior lucro eu vou gerar, quanto mais lucro eu gerar, mais longe eu vou com os meus negócios. Então, esses pilares, professor, eles continuam valendo, né, igualmente como sempre estiveram. O que mudou, na verdade, é que você conectou a esses pilares justamente os aspectos ambientais e sociais. E, com isso, você mudou toda a visão, inclusive do compliance, em relação a esses valores, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui, por exemplo. Os agentes da governança, né, as pessoas que têm responsabilidade corporativa, os administradores das empresas, antigamente, quando eles iam fazer reuniões para avaliar a possibilidade de fazer investimentos dentro das áreas social e ambiental, aquilo era visto, professor, como uma política discricionária da empresa. Havia empresas que tinham, né, boas políticas ambientais, corporativas, empresas que tinham boas políticas sociais, tinham uma participação ativa na sociedade, mas aquilo era absolutamente discricionário. Não havia uma linha de trabalho muito clara, não havia metas muito claras para serem atingidas, porque ninguém era cobrado disso. Então, o próprio administrador, ele se sentia numa linha tênue, digamos assim, né, entre aquilo que ele podia fazer e aquilo que eventualmente poderia ser questionado pela própria empresa, pelo conselho de administração. Será que eu posso investir nisso? Né? Será que eu posso cruzar essa linha? E hoje esse papel se inverteu, né? O novo administrador, e é por isso que eu uso sempre, vou pegar aqui o gancho que o professor Dirceu sempre fala, por isso que é importante a educação continuada, né? Porque as coisas mudam, né? Os conceitos vão mudando ao longo do tempo. Os novos administradores estão sendo cobrados exatamente do inverso. Agora, a própria performance deles é medida por indicadores que estão diretamente conectados a questões ambientais e sociais, e não exclusivamente mais a governança, né? Não são os administradores, não são mais aqueles guardiões da chave do cofre, né, que precisam maximizar tudo que eles puderem o lucro da sociedade. Não, agora eles têm KPIs, como a gente fala, né, indicadores de desempenho, que estão diretamente conectados a questões sociais e ambientais. Então, esse papel se inverteu. Agora, o medo deles, o receio do novo administrador é de não conseguir entregar para o conselho de administração e para a própria sociedade o resultado, né, bons resultados de trabalho voltados aí para indicadores ambientais e sociais, né? Muito curiosa essa mudança que a gente está assistindo, e essa mudança está acontecendo agora, né? Então, para quem está nos assistindo, é a oportunidade de você se qualificar, né, de entender todo esse processo e se qualificar justamente para sair na dianteira, né? Sair realmente bem qualificado, né, para as oportunidades que estão surgindo no mercado de trabalho.
E é exatamente por conta dessas mudanças, né, dessa mudança de visão, que o assunto está tão evidente, é por isso que tem se falado muito nos pilares do ESG. Então, empresas pautadas em serem éticas, em serem saudáveis, em serem transparentes. Então, não basta você fingir que você efetivamente precisa ser, e aí é o papel do compliance em garantir que isso aconteça. Então, muito ligado aos pilares do compliance de transparência, equidade, accountability e responsabilidade social, o ESG, na verdade, é o contrário, né? O compliance vem somar ao ESG dentro desses pilares e trazer também para os acionistas de que a gente não está mais pensando só em valores, a gente está pensando no contexto como um todo. Hoje o que conta é o social, hoje o que conta é o ambiental, hoje o que conta é trabalhar numa empresa que pensa nisso, e o que faz com que os stakeholders sejam obrigados a pensar nisso. Então, é uma nova visão, é um jeito novo de conduzir os negócios, muito pautado nesses 4 pilares e no ESG, nos pilares também do ESG. Para você ter uma ideia, né, de como esse impacto ele é forte no mercado, o que se tem discutido hoje, eu tive recentemente numa conferência também virtual, né, como estamos todos nós, com um dos responsáveis pela Bolsa de Valores, né, dos Estados Unidos, e a área regulatória da Bolsa de Valores, né, que é a SEC, a Security Exchange Commission, e ele estava contando para a gente justamente o seguinte, que todos os fundos agora estão trabalhando para fazer o direcionamento dos seus investimentos para as empresas que apresentam hoje, dentro desses 3 pilares, bons indicadores, né? Então, o pilar de environmental, né, de ambiental, o social e a governança. Então, a fuga, o que está acontecendo é uma fuga de capital, né, uma fuga no bom sentido, digamos, um redirecionamento do capital de um mercado antigo, ultrapassado, em que era maximização de lucro pura, para um novo mercado onde esses indicadores estão efetivamente sendo levados a sério, né? Eles estão sendo levados como objetivos claros e verdadeiros, né, das empresas, e não só aquela coisa discricionária, boazinha, o plus que o pessoal falava antigamente, mas essa empresa também faz isso, além de fazer tudo, ela também investe no social. Agora é o contrário. E, além disso, professor, você tem também um movimento muito forte no mercado de reposicionamento do capital humano. É verdade. Então, quer dizer, além da boa distribuição do capital financeiro, né, da redistribuição, você tem um reposicionamento de capital humano. Por quê? São essas as empresas hoje que estão atraindo os melhores executivos, né? São essas as empresas hoje que estão oferecendo as melhores posições no mercado. Então, tudo se comunica, né? De alguma forma, esse novo mercado, pautado no ESG, atrai um dinheiro melhor e atrai um pessoal melhor para poder fazer a gestão, né, do ESG nas empresas. Então, isso dito por um dos responsáveis pela própria gestão da Bolsa de Valores. Então, eles falando, olha, esse é um movimento para a gente que é irreversível, né? Um movimento que hoje ele está absolutamente, não é uma moda, né? E a mesma coisa se falava do compliance, né, Aline? No passado, quantas vezes a gente não ouvia, né, que o compliance era uma moda, uma coisa passageira, era uma onda, né? Tá aí a onda, né? Eu mesmo já trabalho mais de 15 anos com compliance e não vi essa onda passar ainda, pelo contrário. Quanto mais o tempo passa, mais a gente fala de compliance, mais a gente explora novos aspectos do compliance. Tá aí o compliance digital, né? Nosso curso no Mackenzie. Eu sou também coordenador, um dos professores também do MBA de governança no Mackenzie, corporativa, também na área de compliance, né? E cada vez mais a gente vê novos aspectos sendo discutidos o tempo todo, o compliance ambiental, o compliance social, quer dizer, a gente está lá exatamente tendo esse escopo ampliado, porque o compliance ele não é mais aquela preocupação singela de você simplesmente estar em conformidade com a lei, né? O compliance vai além disso. Ele, além de proporcionar a conformidade legal, ele proporciona também a adoção de boas práticas. Ele se adianta à conformidade legal, ele se adianta ao processo de criação normativa, digamos assim, através justamente de uma atração e implementação de boas práticas dentro das organizações. Então, o conjunto disso, né, desse binômio
conformidade legal e boas práticas é que proporciona essa letrinha do G aí, da governança do ESG, a sustentação que ela dá para os aspectos ambientais e sociais das empresas, né? E é importante a gente lembrar que nos nossos cursos, né, principalmente no curso de Compliance Digital, na disciplina que a gente leciona, a gente explora bastante esses temas, a gente explora bastante essas novidades. Então, cada turma e cada novidade a gente traz para acompanhar essas mudanças. Então, a primeira turma, a gente tinha ali um raciocínio, hoje a gente está aí, já não sei mais nem em que turma, né, professor? E as coisas mudaram e a visão mudou. A gente tinha um discurso lá no começo e hoje as coisas estão muito mais atualizadas. Então, o compliance já não é mais, nossa, aquela empresa tem compliance. Não, o compliance é fundamental, é o mínimo que se espera que uma empresa tenha. É uma área de compliance transparente, é uma área de compliance que efetivamente funcione. E o ESG, ele não existe sem que exista um compliance. Então, a gente precisa ter esses dois grandes pilares intimamente interligados para que as coisas efetivamente funcionem. Que maravilha! Tivemos uma aula aqui sobre ESG e principalmente a importância do compliance no ESG. Professor Gustavo e professora Aline, uma palavra final aí de incentivo e algumas dicas aí para quem está nos ouvindo e está nos assistindo. Bom, acho que um dos pontos aí importantes, né, para quem está nos assistindo, né, agora, como eu falei, é ficar de olho nas oportunidades, né? O que a gente está falando aqui, né, como a gente já colocou anteriormente, não é uma novidade, mas a importância, a relevância que o tema tem hoje na sociedade é sim uma novidade, né? Aí que está a novidade, e é a hora realmente de você estudar, se capacitar, né, e ter acesso ao que há de mais novo e atualizado em termos de conhecimento nessa prática. É uma armadilha muito grande, toda novidade traz as suas armadilhas, né? E uma armadilha muito grande que a gente percebe nesse mercado de ESG é o que a gente chama, né, que já cunharam aí os termos, um deles é o chamado greenwashing, né, que é você, como a Aline colocou antes, né, é você parecer sem ser, né, você querer simplesmente, agora, por exemplo, nós tivemos, para dar um exemplo, né, nós tivemos no mês de junho, é o mês do orgulho LGBT, né? E aí discutiu-se muito essa questão, porque isso está linkado diretamente com a letra S do ESG, né? Onde se fala de diversidade e inclusão, inclusive nos conselhos de administração, que hoje a gente já vê conselhos de administração sendo compostos com base em critérios de diversidade e inclusão, e muita gente falou disso, né? Falou assim, todas as empresas colocaram arco-íris no seu logo, né? E isso foi muito criticado, né, em determinadas redes e tudo mais, porque se constatava que, na prática, essas empresas efetivamente não dispunham de elementos estruturados, bem organizados, políticas claras em relação à diversidade e inclusão. E o greenwashing é um pouco isso, né? Ele nasceu na questão ambiental, mas o fato de você pintar de verde, né, uma coisa não significa que você a torna necessariamente ecológica. Então, o mesmo vale para a questão do social, o mesmo vale para a questão da governança. Então, minha dica é, fique atento, né, a esse tipo de armadilha e trabalhe realmente para que você possa adquirir e levar conteúdo para as organizações que você vai trabalhar, para transformar a aparência em algo que é a materialidade. É uma coisa que o compliance também valoriza muito, né? Não adianta você dizer simplesmente eu tenho compliance. O compliance ele é baseado na materialidade daquilo que você traz dentro da empresa, dentro do seu sistema de gestão de compliance dentro da empresa. Então, isso vale para todo o ESG, né? Muito cuidado com a armadilha do greenwashing, estude bastante, capacite-se, porque estamos realmente vivendo uma fase de transformação muito grande, muito positiva no mercado, e isso traz excelentes oportunidades. E muito ligado a isso, e muito ligado ao compliance, o compliance, e eu gosto de dizer que ele é a matriz de tudo. A gente não tem ESG sem compliance, a gente não tem proteção de dados sem compliance. Então, para tudo que a gente precisa desenvolver de novo, né, de novidade, somar para a nossa empresa, a gente precisa de uma área de compliance para organizar e estruturar essas novidades. Então, a gente precisa ter uma área de compliance muito bem, muito bom funcionamento para que essas novidades
se encaixem na nossa empresa de uma maneira mais ágil. A gente falou-se muito de proteção de dados nos últimos anos, e o que a gente percebeu foi que as empresas que tinham uma área de compliance mais bem elaborada conseguiram se adequar muito mais facilmente à Lei Geral de Proteção de Dados e todas as novidades que ela trouxe, e eu acho que essa regra vale também para o ESG. As empresas que já têm um compliance mais bem elaborado vão muito mais facilmente se adequar aos novos pilares, ou aos não tão novos, mas os diferentes pilares do ESG. Então, a gente vê que o compliance aí, ele é a alma de tudo, e a gente precisa estar muito ligado ao tema, porque ele é sempre novidade, ele está sempre se atualizando, se adequando e se modificando. Acho que esse é o meu maior recado. Muito bom, muito bom. E você que está nos assistindo não pode perder essa oportunidade de se aprimorar, de se especializar efetivamente nesse, posso chamar de tema, nesse assunto, nessa preocupação efetivamente que as empresas precisam ter agora. Vem para cá, vem Mackenzie.br, dá uma olhadinha lá, Mackenzie.br, vem fazer com a gente Compliance Digital, modalidade EAD, modalidade à distância. E, obviamente, que vai ter aula aí com essas sumidades aí nesse assunto, professor Aline e professor Gustavo. Professora Aline e professor Gustavo, muito obrigado mais uma vez por todos esses esclarecimentos. Foi muito legal, muito importante e, assim, um assunto muito pertinente e, principalmente, uma grande preocupação das empresas. Mais uma vez, obrigado pelo tempo, obrigado pelos esclarecimentos. E você que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, vem para cá, Mackenzie.br, mais uma vez, Compliance Digital é aqui com a gente. Obrigado.